Você vai fazer uma reação a isso, ele já defendeu garimpo em terra indígena, na hora do almoço ele já falou que tem que queimar mesmo a Amazônia, no começo da tarde ele já, enfim, xingou a primeira-dama da França. Quando você vê, são vários flancos abertos em pouco espaço de tempo. Isso é uma tática. Alguns trataram isso como despreparo. Não é. Se fosse despreparo, já teria sido corrigido. Isso é uma tática que, em linguagem militar, se chama tática da saturação. Você vai atacando e bombardeando e deixando o inimigo sem reação. É uma tática de guerra. O Bolsonaro é um governo de guerra, que tem o objetivo de destruir aquilo que se conquistou desde a transição da ditadura militar, destruir os pilares mais positivos da Constituição de 88, destruir valores democráticos, né? Uma cultura minimamente da diversidade que se construiu no país. E é aí que o Bolsonaro avança abrindo esses flancos. O Bolsonaro quer, em última instância, aprofundar um processo de fechamento, um processo autoritário no Brasil. Ele só não dá passos mais explícitos nisso porque não tem força. Sabe que não teria respaldo para conseguir fazer uma ruptura nesse momento. Mas busca trabalhar para criar as condições para isso. Se nós formos ver, historicamente, ele tem uma linhagem. O Bolsonaro, ele é herdeiro do que tem de pior nas Forças Armadas brasileiras. Não é nem do Exército em si, porque no Exército brasileiro, inclusive, você teve, em parte, uma tradição nacionalista, por exemplo, que defendeu as empresas públicas, que defendeu soberania nacional. Você teve setores do Exército que expressaram uma resistência democrática. Agora você tem um setor do Exército que é profundamente autoritário e, ao mesmo tempo, profundamente antinacional, entreguista. Esse é o setor que o Bolsonaro representa. Lá atrás, os mais antigos, ou quem estudou a ditadura militar, vai se lembrar de uma figura sórdida da nossa história chamado General Silvio Frota. O que o Silvio Frota representava lá no governo Geisel, no fim dos anos 70? O cara que era contra a abertura, contra a transição, que tentou dar um golpe no Geisel, chamando o Geisel de comunista. Quer dizer, um presidente da ditadura militar. Porque o Geisel se desalinhou um pouco dos Estados Unidos na política externa e porque relaxou um pouco a censura à imprensa e a perseguição aos opositores. Silvio Frota foi derrotado, o golpe dele foi derrotado na época, ele era ministro do Exército. Foi a turma que tentou depois fazer o atentado do Rio Centro para impedir a transição. Foi a turma que nunca aceitou a Constituição de 88, nunca aceitou um mínimo de convivência democrática. Naquele período eles foram derrotados. Mas essa turma hoje, ela ficou nos porões e ela ressurgiu. O Bolsonaro é herdeiro dessa turma. Aliás, o chefe de gabinete desse Silvio Frota, que tentou dar um golpe dentro do golpe, era ninguém menos que um tal capitão Augusto Heleno, que hoje é ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Então, tem ligações muito fortes desse governo com uma turma que representa o pior da tradição política brasileira, o mais autoritário.